Olá, você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Superação. Aqui é um espaço de acolhimento, de compreensão, porque estamos todos humanos e saiba que a gente está imbuído, está muito intencionado em te ajudar a passar por esses momentos que ninguém merece, mas está passando. E aqui está a Heloísa. Olá a todos! Muito obrigada por estar aqui hoje contigo, Dê. No nosso programa passado, corre lá se você não viu, porque eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. A gente está falando de uma coisa muito sensível, que as pessoas meio que estão evitando, ou se falam com uma emocionalidade que não ajuda em nada você. Não ajuda, ai, não, eu quero te dar força para você passar por um momento em que você tem alguém adoecido e principalmente quando essa pessoa já fez a transição para outra dimensão. Eu prefiro sempre chamar assim, gente, porque é exatamente isso que vai acontecer. Você só vai fazer a transição dessa dimensão para ir para outra. Mas para fazer isso, este corpício denso tem que ficar. Eu falo que é que nem uma roupa, né? Sim. Lá não entra essa roupa que a gente tem. Essa roupa fica. Essa roupa fica porque ela é densa e não vai dar certo, tá? Exato. E é exatamente isso que a gente vem trabalhando e vem se empenhando há muito tempo, de tantos milhares de atendimentos que eu tive, que eu fui buscar uma forma de você ter acesso a um tratamento fácil. Como que a gente faria? Eu e a Heloísa, e a gente foi buscando técnicas simples, tá? Isso. Pensa, você já está passando por um momento que não é uma coisa assim deliciosa, né? E aí eu venho inventar uma meditação de 3 horas e meia. Não, gente, eu quero coisas facezinhas que já a Heloísa vai te trazer para você superar. Por isso que a gente chama que é o método de superação, para você superar. E justamente nesse momento eu quero te ajudar a trazer você para um outro nível de atenção. Se você está aqui comigo agora, e é claro que você está passando, ou alguém muito próximo de você está passando pelo momento em que o seu ente querido fez a transição. Pode ser seu pet, pode ser seu pai, sua mãe, não importa. Mas a gente sabe que é um momento intenso, tá? E a coisa do luto está sendo tratada, pelo menos a espiritualidade me ensina, que está sendo explorada de forma que não está ajudando a humanidade. Eu vejo meus amparadores espirituais, como que eles lidam? Primeiro porque é lógico que para eles não é absolutamente nada. Porque eu tenho que chorar, eu tenho que fazer isso, não tem que nada. E é quando chega um momento de verdade que a gente quer te ajudar a ressignificar isso, te dar um outro olhar. A espiritualidade, eu falo que eu sou muito abençoada, porque a espiritualidade vai me trazendo informações há décadas. Tanto que eu nunca tive problema. Porque você é fria? Não. Por algum motivo, gente, eu nasci sabendo isso. Eu lidei com a partida do meu pai, eu tinha 5 anos. E logo depois ele veio conversar comigo e eu achava totalmente normal isso. Então, eu fui muito bem orientada, por isso que eu me sinto até meio que no dever de ajudar vocês. E com a coisa dos pets, já não é de hoje que eu faço isso. Só que nessa última década, a espiritualidade vem me cobrando de trazer para o público em geral. Até então, eu fazia isso dentro do meu consultório da minha clínica. Mas em 2014 foi o limite, onde eles falaram, chega, essas informações têm que chegar para o público em geral. Tem que chegar para mais gente, porque quanto menos você vibrar nessa frequência inferior de sofrimento e dor, mais rápido vai ajudar a sua recuperação. E aí, gente, foi quando chegou a minha evidência que o meu amparador traz de como são os ambulatórios, os recintos de recebimento e recuperação dos nossos pets. E aí eu vi o tanto que é importante você se recuperar rápido, você se restaurar, você se ressignificar rápido, para ele também ficar bem. Mas eu não estou aguentando, eu não estou tolerando, mas isso está com você, porque você está... E eu sempre falo, lembra
que isso você está mandando para o teu melhor amigo. É isso que você quer. Claro que você não quer isso. Óbvio que você não quer. Não é, Elô? Exato. Se enquanto ele estava com você, você queria que ele sofresse, queria que ele ficasse triste, então não vamos fazer isso depois que ele não está mais em Sim. carne aqui com a gente. Não é? né? E eu tenho certeza que você se doou ao extremo. Você gastou o que você não tinha para fazer o melhor por ele. Com Isso. certeza. E aí, o ninho ficou vazio. É. E como que transforma isso, Dê? Qual é o passo para as pessoas, de fato, fazer essa, não sei se é a transição ou, enfim, essa transformação? Eu falo que eu penso comigo que é meio que um renascimento de alma. Uhum. Faz sentido. Não é? Isso. É meio que um renascimento, porque você estava tão envolta naquilo tudo, pensando só naquilo, que você não consegue nem. Sabe, a imagem que sempre vem para mim é uma boiada, que todo mundo só está olhando assim, todo mundo de cabecinha baixa. Aí, se de repente você levantar a cabeça dessa boiada, você vai começar a olhar o entorno, Sim. né? E é isso que a gente está querendo entender, a gente veio intencionando de trazer uma forma de você levantar a sua cabecinha Uhum. e tocar a sua vida, né? E aquela fase que as pessoas falam, mas eu não consigo, doutor, eu não consigo. Qual é o primeiro passo que Isso, as pessoas... isso nós sabemos que é a realidade, a nossa realidade. E olha, não acha que em momento nenhum a gente está te julgando. Pelo contrário, eu estou acolhendo e quero que você fale disso. Porque quanto mais você esgotar isso, mas não é para sempre, é durante esse trabalho todo que a gente faz do método, você vai tirar isso de dentro de você, mas na compreensão e no Isso. acolhimento. Sem isso, não tem De forma leve, não é? tem de que ser leve, porque uma análise de eu que conheço diversas terapias, não, você tem que fazer isso, você tem que largar, você não tem que nada. Você não está conseguindo dar conta de você. Quanto mais dá conta de você tirar esse buraco, Exatamente. esse desespero. E a gente quer trazer de forma muito leve, de muito acolhedora, essa forma de você falar, ah, tá. E através de técnicas, gente. A gente vai conduzindo no método, a gente já vai falar para vocês como que você pode acessar esse método. De forma que seja gostosa, porque eu sei, eu passei na pele isso, e eu passo isso no meu dia a dia com meus pacientes. Gente, eu faço isso há 51 anos. E eu sei que não é na marretada que você vai melhorar. Você vai melhorar na compreensão e no acolhimento. E a gente não está mimando, você não, hein? Não vai confundir, não. Você sabe que eu não sou de passar a mão na cabeça, não sou de passar a mão na cabeça. Mas eu entendo que acolher você é você saber que eu compreendo. Compreendo, sim. Nós estamos humanos, eu compreendo. Mas chega naquele ponto que chega, né? Deu. Deu não só por você para a tua vida, mas como teu pet na pós-vida. Sim. E quando você está num grupo onde já viveu ou estão vivendo o mesmo que você, um ajuda o outro. O testemunho de um ajuda o outro naquele momento de altos e baixos que a gente sabe que existe, Claro. sim. Né? A gente não pode se vendar cobrar uma pra perfeição. Isso. E todo mundo sente, todo mundo tem os sentimentos, né? Claro. E com o método você vai aprender a transformar isso. Então, você transforma em algo bom para você, né? Não em lamentações, não em... Porque o transformar, não é, eu estou falando, não é na marretada, não. O transformar é na compreensão. Jesus falou isso, que o conhecimento te liberta. Então, a gente te dá dados científicos da neurociência, dados científicos da fitoenergética, que isso é totalmente possível. Eu fui buscar na nossa origem ancestral aqui de terra. Por que a gente está passando por isso? Por que a gente sofre? O que está faltando em você que o teu pet preenchia e agora não? Para você rapidamente sair disso, para que o pós-vida do seu pet também seja legal? Sim. Entendeu? Então, quando a gente trabalha isso no método superação, é para você começar a erguer a cabecinha da sua manada e falar assim, olha, legal a paisagem aqui fora. Você estava tão dentro daquele planeta sofrimento, você estava tão dentro daquela bolha de dark, né? Que Sim. como que ela vai fazer isso?
Como que você vai sair? Só segurando na tua mão. O acolhimento é isso, eu vou segurar na tua mão. Heloísa vai segurar na tua mão. Sabendo que, ó, entendo o que você está passando, não é manha, não é nada disso, mas também tem prazo de validade. Porque senão, se você persiste nisso, o seu corpo físico vai ser penalizado e quem parte é Opa. você. Sim, exato. Não é verdade? Sofre as consequências, né? Isso. É isso. E o que eu gosto muito tem uma frutinha maravilhosa que ajuda e ajudou Aqui. os nossos alunos também do Superação, que é o morango. Dica poderosa, gente. O morango, você faz um chá, você come a fruta, ele vai te ajudar. Morango tem a forma de um coração, né? Exato, ele vai te Olha. ajudar a acalmar aquela dor da perda. Seja a perda do que for, se for de uma partida de um ente querido, do seu pet, ou uma partida de um relacionamento, o morango é tão maravilhoso que ele ajuda a dar esse conforto, né? Acolhe, né? Acolhe, exato. Então, E a ideia, né, Elo, é a gente conseguir fazer isso de forma delicada, isso. tá? Mas a gente sabe, por orientação da espiritualidade, porque eu também estou humano, a Heloísa também está humano, estamos na experiência de terra. A nossa memória foi suspensa quando a gente vem para cá, mas a gente sabe energeticamente, o coração conta o que funciona. Sim. Né? Como que eu vou estar melhor? Como é que eu suplanto isso? Como é que eu supero isso? Sabe, todo esse conhecimento não tem preço, né? Exato. Não tem preço. Exato. É uma bênção. E as pessoas não conseguem ver que isto não é normal. Sofrimento não é o estado normal da nossa vida. E quando você vai ficando muito tempo nisso, além de você se colocar, dessa informação ser transmitida para suas células do corpo material, e você vai adoecer, você vai entrar na malha quântica dos seres que estão na mesma vibração. E aí nem guindaste tirou você, meu bem. Pois é. Não é Pois é. verdade? E o vínculo, ele nunca vai desaparecer, né, Dê? A gente tem que aprender a como lidar com essa outra dimensão. Essa ausência, vamos né? falar um pouquinho sobre isso para o pessoal. Olha, gente, os laços de amor não se quebram? Não, não se quebram. Mas a mesma via energética, presta atenção, são vias energéticas, tá? A mesma via energética que você troca amorosidade, acolhimento, por essa via também vai todo aqueles sentimentos de posse, de apego, de lembranças desagradáveis também vai chegar no teu pet. Então, este laço de amor é uma via de mão, é uma faca de dois gumes. Então, tal como você pode trazer luz, você pode trazer paz, você pode trazer, fica legal, você vai estar bem, você pode segurar o teu pet. E uma coisa que eu tenho observado muito ultimamente, gente, o pet não consegue ser resgatado. Fica o espírito, fica um mini vampirinho ou um mini zumbi zanzando na sua casa. Você apegou de um jeito que ele não conseguiu ser arrancado. Todos são resgatados, todos, como nós também somos. Mas tem casos que eu tenho visto da espiritualidade que eles não conseguem resgatar naquele instante o pet. E com os pets não era assim antes, né, Dê? Não, não. Tanto que no livro a gente tem uma história aqui que a gente contou Ai, me fugiu o nome do cachorro. Do grandão, eu esqueci o nome já vou dele lembrar, também. já vou lembrar do nome dele. Exatamente, quando ele contou, eu falei, nossa, como é um livro psicografado, eu vejo todas as cenas que ele está escrevendo. E quando ele fez isso, eu falei, meu Deus, acontece de você mais do que você imagina. Então, além de tudo, o nosso apego àquela situação, o medo de soltar, também está prejudicando até nisso. Até os nossos trabalhadores do astral que vêm retirar o corpo astral, né, o espírito dele, não estão conseguindo. Eles têm que fazer umas medidas energéticas em você e na casa para que você solte e ele consiga ser encaminhado. Tá? Então, de verdade, olha a nossa responsabilidade. Mas eu não quero chamar você para culpa, eu quero chamar você para compreensão, para o acolhimento, porque esse aqui é o único caminho
né? Exato. E se você fica bem, né? E o ficar bem não é esquecer, pelo De contrário. jeito nenhum, gente. É lembrar de coisas boas para que ele possa, do lado de lá, poder seguir também a jornada dele, né? Você A- também vai passar por isso, hein? Agora, se você fica lamentando, querendo de volta, chamando de volta, né? Muitas vezes ele vai ficar por imersão por muito mais tempo, né? Porque Naquelas olha cápsulas. o trabalho que dá para resgatar da tua casa e o trabalho que dá na espiritualidade. Quando a gente começou a psicografar esse livro aqui, gente, que é um esclarecimento, é muito mais um Estamos esclarecedor. todos bem, eles continuam a nos amar. Então, quando a gente fez isso aqui, para mim, eu conheci, mas eu nunca fui atrás, porque eu já tinha o meu trabalho para fazer. Mas foi dado um momento, a espiritualidade falou, agora nós vamos trazer informação. Então tá. Eu vejo, o primeiro lugar que nós encontramos foi uma câmara que parece uma gruta de uma pedra parecendo uma esmeralda, como se fosse uma piscina. E lá ficam, sobre umas boias, que eu que chamei de boia, ficam os pets que fizeram a transição. E a gente perguntou, o Salustiano, que é um amparador, para que está esse lugar? Para que serve esse troço, né? Ele falou, isso aqui é o lugar onde fica das pessoas que estão apegadas, vibrando sofrimento e dor. Então, olha só. E eu falei, mas isso aqui é recente? Ele falou, não, isso aqui só tem 22 anos. Então, nesses últimos 22 anos, a gente está ficando mais apegado e mais carente. Então, e a gente está aprendendo o pet amado do lado de lá, que poderia que já podia seguir a vidinha seguir dele. a vida. Porque, gente, como é que eu sei disso? Né? Eu acompanho o desencarne, gente, eu tenho evidência desde 4 anos de idade. E eu faço clínica desde 1977. Eu me formei em 77 na Universidade de São Paulo. E eu via desencarne, eu via o que acontecia. Então, o pet acabava de desencarnar, o corpo astral saía, tinha todo um procedimento com os técnicos que fazem isso. Tem ajuda para tudo, hein, gente? E aí, na maioria das vezes, ele saía, sabe, meio assim, opa, embora. Alongar, isso, alongava. A maioria das vezes eles se sacudiam mesmo, certo, para soltar algum linhame, que a gente, na época eu nunca pensei nisso. E bora lá, né? Bora seguir em frente. Com os anos eu percebi que começaram a vir as cápsulas, começaram a vir parentes que traziam chales, vinham. Eu falei, mas por que agora é assim? Antes não era, porque era diferente, a vida da gente era diferente. Sim. A quantidade de pessoas que moravam em casas era diferente, que tinha seu quintal, sua árvore. Uhum. E aí a maioria, gente, mora em apartamento. Fica preso. As pessoas estão reclusas. Por quê? Por causa do sistema que virou o Brasil, né? E as pessoas têm medo. E aquilo foi ficando cada vez mais presa nas casas e nos apartamentos. E o pet acaba suprindo aquela falta de contato, sabe? Sim. Porque a gente não consegue ficar abraçando, beijando, apertando um parente, um companheiro, uma companheira. Não, porque o outro também não gosta. Mas o pet sim. Mas o pet você aperta, você amassa, né? Sabe, gostou, beija. O pet né? ensina a gente a amar, né? Ensina a amar. E aí, de repente, ele falta. E pensa, olha só de eu falar isso aí para você, parece que tem um vácuo. Sim. Parece que tem abre um precipício. Assim, abre um né? precipício. E é isso que a gente pensou. Como que a gente vai... Eu fui compreendendo com o passar das décadas tudo isso para saber como é que eu posso te ajudar. Como que a gente podia fazer diferente. E quando chegou o livro, quando chegou a possibilidade da captação astral, é que eu e Heloísa é minha paciente desde, sei lá de quantos anos você tinha, 5 7 anos, sei lá, enfim. E ela foi criada, basicamente, nas coisas que eu falo. Então, para ela, que teve a Meg dela que fez a transição, é uma coisa interessante. Sabe? E a mentalidade fica diferente. Então, a gente foi vendo e ela foi buscar um caminho terapêutico, que é a fitoenergética, muito interessante. E aí chegou um momento em que a própria espiritualidade, gente, isso não é aquelas coisas que passam na nossa cabeça. Sim. A gente tem que se render a isso. Fala assim, olha, vamos ver com a Heloísa.
E aí eu sei que é para começar um trabalho. E claro que esse trabalho já estava organizado antes na espiritualidade. Sim. Ilusão a nossa, achar que, não, fui eu que inventei, tá. Toca o barco, né? E a gente criou um método de superação. Parte a parte, gente. A parte que você está com seu pet doente, a parte em que ele acabou de fazer a transição e esta parte em que você vai recomeçar a sua vida, você vai restaurar a sua autonomia, vai restaurar o seu relacionamento, você vai se renascer. E é nesse momento do renascer, que é como ela estava falando do morango. Sim. E você pode comer um morango, você pode fazer um chazinho de morango. Sabe, você come a fruta e reserva aquele chapeuzinho do morango, sabe a parte verdinha, Não descarta. Que cheiroso. Você põe ele, faz um chá com ele. Como que a gente faz o chá fitoenergético? Posso já falar? Pode, pessoal? já, deve. Então você Anota aquece aí. numa panelinha, né? Que você já tem costume onde aquece a água. No fogo leva e deixa dar aqueles pontos de começar as primeiras bolinhas subir. Não deixa dar aquela fervida Em ebulição. ebulição. As primeiras bolinhas que começam a subir já tá numa temperatura adequada. E aí você, com aquelas folhinhas, pode pôr morango para dar sabor? Pode, mas se você já comeu morango, Né? você usa o chapeuzinho do morango para fazer a ativação fitoenergética. E aí é a pérola. Pulo do gato. O pulo do gato. Você imagina que do centro do coração, né? Você tá ali com a sua xícara já Essa é a com ativação para que aquele poder daquela fruta cure você. Isso. E o que o morango faz? Ele acalma a dor por uma partida. Então, isso é uma perda emocional, ele vai te ajudar a dar aquele aconchego que a gente falou. É o acolhimento, né? O acolhimento. Então, você imagina que do centro do coração sai uma luzinha verde em direção ali à sua xícara de chá e volta para o coração. Eu não consigo imaginar, tá tudo bem, só acredita que essa luz está sendo emanada do seu coração em direção ao chá. E do centro da testa, você imagina que a luz prata sai e ela volta. Então, você imagina ou acredita que essas luzes estão saindo. Pronto, já deu. Verde e o prata, verde e o prata. É importante mesclar o verde e o prata. E a pessoa toma isso todo dia? Como que ela faz? Então, quando você começa por todo dia, depois o tratamento fitoenergético, realmente você vai fazendo por etapas e fazendo os seus compostos. Que né? é o que a gente dá lá no Superação, no método, você vai ter todas as etapas. Isso. Aqui é uma dica para aquele dia que a dor tá muito puxada. Que você sintonizou e não é por acaso, é para você. Para aquele momento, falar, hoje tá muito difícil. Opa, vou atrás de um morango, porque eu sei que o morango vai me ajudar a dar aquela libertação desse sentimento. Então, você pode tomar, tem gente que come morango todo dia, né? Claro. Mas esse preparado é para este momento, daquele acolhimento quando o coração apertar, né? Ou para qualquer outra situação de dificuldade que você tenha passado, ele vai dar um acolhimento. Isso, quando você precisa de acolhimento. E aí, esse momento é um momento do acolhimento, é o momento que você fala, chega, vamos resolver isso aqui, vamos melhorar. Para você que está começando, que você quer entender mais, entra lá no nosso site, tem muito material. Se você quiser adquirir o Superação, tá lá na plataforma Hotmart, tá no meu biosite. Isso. E parte desse valor a gente doou para uma ONG. Claro que a gente tem que fazer alguma coisa que seja para o mundo, tá? Mas faça, tá? Faça mesmo. No próximo bloco, a gente vai falar da vida após a vida. A gente Olha, te espera lá. Eu te espero. Beijo!